Muito bem, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus, nosso Pai, vos abençoe rica, abundante e poderosamente. Olha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui no canal Íntimos do Espírito Santo. E hoje nós estaremos falando sobre a nossa lição de número 2 dessa série, onde estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, a importância de ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas de modo operante. Quero que você medite comigo na palavra de Deus e receba esta forte ministração revelada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas antes, eu quero pedir a todos vocês que estão comigo neste momento a importância da sua inscrição no canal Íntimos do Espírito Santo. Olha, é muito importante porque o Senhor me deu uma direção, uma revelação para fazer esse trabalho de ministração da sua palavra aqui no canal, mas para isso nós temos uma meta a ser batida. Então eu peço a ajuda de todos os irmãos, de todas as pessoas, todos os amigos, simpatizantes. Peço a sua ajuda acerca da sua inscrição. É muito importante que você faça isso agora, neste exato momento. Se inscreva no canal Edson Íntimos do Espírito Santo no YouTube. Aciona o sininho, tá bom? E deixe também o seu like. Isso é muito importante para que este canal não caia no esquecimento e que a gente consiga romper a barreira dos 1000 inscritos. Nós precisamos alcançar este número. Eu conto com a sua ajuda, porque afinal de contas esse é um trabalho de divulgação da palavra de Deus. Então agora mesmo, compartilhe esse vídeo na sua rede social, nos grupos que você participa, se inscreva e convide outras pessoas também a se inscrever no canal. Afinal de contas, o nome deste canal já diz tudo: Íntimos do Espírito Santo. Então todas as pessoas que desejam se tornar íntimas do Espírito Santo de Deus estarão inscritas neste canal, acompanhando diariamente as ministrações, tá bom? E hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre a lição de número 2, o Espírito Santo versus a serpente maligna. É muito importante você parar durante um tempo para receber essa ministração. E se porventura você não puder assistir este vídeo do começo ao fim, então assista o quanto você puder, depois você retorna para concluí-lo, mas é muito importante que você pegue todo o ensinamento e toda a revelação desta forte palavra, tá bom? Olha, para isso nós vamos estar lendo alguns versículos bíblicos. O primeiro versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. E enquanto eu vou ministrar essa palavra revelada do coração de Deus para você, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que agora mesmo ele começa a ministrar paz no coração de algumas pessoas que chegaram até este vídeo com o seu coração aflito, perturbado e preocupado. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que agora mesmo você será visitado e você receberá a paz, a abundante paz que excede todo entendimento, mas que acalma esta luta, esta dor, esta guerra que está dentro de você, dentro do seu peito. Eu quero te dizer que você chegou até aqui, a este canal, a essa transmissão, porque o Espírito Santo de Deus, ele te atraiu para que você receba esta forte palavra, tá bom? Então não saia daí, fique comigo. Nós vamos ler Lucas capítulo 10, versículo de número 19, que está escrito assim: Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Aleluia.
Que palavra poderosa, que palavra gloriosa. No Evangelho de Lucas, o próprio Senhor Jesus, ele vai orientar a sua igreja, os seus discípulos, o seu povo, acerca de algo extraordinário, que era justamente a autoridade que vem através do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vos tenho dado autoridade para pisar em serpentes. Engraçado, querido amigo, querido irmão, que quando o Senhor Jesus ele vai falar sobre a autoridade movida através do Espírito Santo sobre a igreja, sobre todos aqueles que creem, Jesus neste momento ele fala acerca de um animal, e este animal também é a serpente. Então ele diz assim, autoridade para pisar em serpente. Ora, o que a serpente tem a ver com a autoridade do Espírito Santo? Preste atenção, porque a serpente na Bíblia Sagrada, ela é a representação do próprio diabo, do próprio Satanás. Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele veio em direção à terra e ele se incorpora na serpente. E a serpente, ela vira agora um ícone, o símbolo do próprio Satanás. Eu quero ler para você um texto que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, aonde aparece a seguinte expressão: a antiga serpente. Você pode conferir na sua Bíblia. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, e lá neste livro aparece a palavra serpente. Observe que no Evangelho de Lucas, que está no centro da Bíblia, o Senhor Jesus fala sobre a serpente. E agora no último livro da Bíblia também aparece a palavra serpente. Mas quando aparece esta palavra, faz a alusão de algo antigo, aonde a expressão aparece dizendo a antiga serpente. Então espera aí, se essa serpente é antiga, então representa que ela já está agindo, atuando há muito tempo, há muitos anos. E nós precisamos entender isso aqui, porque esta serpente que Apocalipse 12:9 está falando é o próprio Satanás. E o Satanás, ele é o inimigo da humanidade desde o princípio de tudo. Ora, engana-se quem pensa que o diabo é inimigo apenas da igreja, é inimigo apenas dos cristãos, é inimigo apenas daqueles que vivem para fazer a vontade de Deus. Não, o diabo, ele é inimigo de toda a humanidade, de todos os seres humanos, independente do seu crédulo, de quem seja você, mas o diabo, que é a serpente, ele é nosso inimigo desde o princípio de tudo, desde quando tudo começou. Você sabe onde tudo começou? Tudo começa no livro de Gênesis. Observa que eu comecei lendo o Evangelho de Lucas, que está no meio da Bíblia, que aparece a serpente. Depois nós lemos Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que aparece também a serpente. Mas agora eu quero ler com você em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aonde também aparece a serpente, porque foi lá que tudo começou, no princípio de tudo. Então, em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 1, a Bíblia vai dizer que a serpente, ela era o mais astuto de todos os animais. Ora, engraçado que aqui a serpente vai aparecer como um animal astuto. Preste atenção. Em Lucas, Deus nos dá autoridade para pisar a serpente. Em Apocalipse, a serpente ela vai ser presa.
E agora, em Gênesis, a serpente, ela tem uma astúcia fora do comum, fora do normal. Então, observe, se essa serpente, ela representa Satanás, isso quer dizer que Satanás, no princípio de tudo, ele já trabalhava para afastar o homem da presença de Deus. Porque em Gênesis capítulo 3, conta-nos a história de quando a serpente incorporada por Satanás se aproxima de Eva e vai fazer com que Eva cometa o primeiro pecado da raça humana, que é o pecado da desobediência. Então, aqui está evidente que Satanás, representado pela serpente, o seu principal propósito é justamente de destruir a raça humana. Porque aqui em Gênesis 3 ele está trabalhando evidentemente para fazer com que Adão e Eva se afaste da presença de Deus. Nós temos que entender isso, porque nesses últimos dias o que mais tem acontecido, querido irmão, querido amigo, querido ouvinte, é justamente isso. Satanás, eles têm agido na vida das pessoas para afastá-las da presença de Deus. Quanto mais longe você estiver da presença de Deus, mais satisfeito Satanás vai estar, mais satisfeita a serpente vai estar, porque este é o foco principal do inimigo, este é o foco principal dessa serpente maligna. Mas eu quero que você entenda a importância de se ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque quem tem o Espírito de Deus na sua vida tem o poder para pisar na serpente maligna, na serpente maldita. E aqui nesta transmissão, nessa ministração, você vai receber o poder do Espírito de Deus para pisar nessa serpente maldita, no diabo, neste inimigo que tem se levantado contra a tua vida e que tem destruído a tua vida de uma certa forma, a qual você tem vivido dias afastado da presença de Deus. Eu quero que você entenda que o diabo, ele é muito astuto. Engraçado que em Gênesis 3:1 vai aparecer a palavra astuto. A serpente, ela era a mais astuta de todos os animais. E você sabe que a palavra astuto, ela tem uma representação, uma atuação, uma explicação. É ou não é verdade? E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero meditar também um pouco sobre isso, sobre a astúcia de Satanás, né? A astúcia dessa serpente maldita. Porque, afinal de contas, preste atenção, em Gênesis capítulo 3, diz que o Adão e a Eva estavam ali no Éden, estavam felizes, estavam contentes. Havia um mover de Deus no Éden, havia uma presença de Deus no Éden. Adão e Eva estavam no local abençoado, confortável, eles estavam debaixo da bênção, da proteção divina. Mas agora a Bíblia vai nos dizer que a serpente maldita, incorporada por Satanás, ela vai atacar Adão e Eva com o propósito de fazer com que eles cometessem o primeiro pecado da humanidade, que é o pecado da desobediência, e com isso ela queria conseguir afastar Adão e Eva da presença de Deus. Então, uma pergunta que não quer calar: como que a serpente, como que o diabo conseguiu fazer com que Adão e Eva, mesmo vivendo debaixo da bênção, no local da bênção, na presença de Deus, como que o diabo consegue fazer com que Adão e Eva cometa o pecado da desobediência? É óbvio, quando no capítulo 3, verso 1 está escrito dizendo que ela era o animal mais astuto, ou seja, havia uma sabedoria fora do comum sobre aquela serpente que representa Satanás. O diabo, quando ele quer afastar alguém da presença do Senhor, ele usa toda a sua sabedoria, toda a sua estratégia para tão somente afastar essa pessoa da presença do Deus Todo-Poderoso. Então,
Esta sabedoria, esta inteligência é chamada na Bíblia de astúcia. E é isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque observa que o diabo, para derrubar Adão e Eva, ele não tocou em Adão, ele não tocou em Eva. Ele não tocou na carne de Eva, nem na carne de Adão. Mas Satanás, ele fez com que Adão e Eva cometesse um grande pecado. Ele fez com que Adão e Eva fosse controlado por ele, a ponto de cometerem algo que desagradaria o coração de Deus. Então observa que antes do diabo conseguir tocar em alguém, ou na sua casa, ou na sua família, ou na sua vida, ele primeiro vai usar a sua astúcia, a sua sabedoria, a sua inteligência. E eu qualifiquei aqui algumas coisas para nós entendermos o porquê que Adão e Eva desobedecem a Deus e, como consequência, eles são expulsos do Jardim do Éden. A palavra astuto, que aparece no versículo 1 do capítulo 3, ela pode ser aplicada da seguinte forma: astuto significa aquele que sabe agir. Olha só, astuto é uma pessoa que sabe agir, ou seja, sabe como atrapalhar e bagunçar a sua vida. O diabo não estava nada satisfeito em ver Adão e Eva ali na presença de Deus, sendo abençoado. Então ele cria ali um plano diabólico, um plano maquiavélico para derrubar Adão e Eva da presença de Deus. Então o que ele queria era atrapalhar a comunhão de Adão e Eva. Ele queria impedir que Adão e Eva continuassem na presença de Deus. Então ele usa a sua astúcia, a sua esperteza, a sua inteligência. Eu quero dizer para você, querido irmão, querido amigo, que tudo aquilo que se apresenta para você como impedimento, como aquilo que te atrapalha de viver uma comunhão com Deus, talvez seja um relacionamento sentimental que está te atrapalhando de viver a tua comunhão com Deus. Talvez seja um novo emprego, uma nova função que você está fazendo, remunerada, que te atrapalha a ter a comunhão com Deus. Talvez seja algum vício que você tem que está te atrapalhando em ter a comunhão com Deus. Eu quero dizer para você que tudo isso é uma astúcia de Satanás, é uma esperteza do diabo. É o diabo que está agindo para que você não se aproxime de Deus. Você tem que entender isso, que não é apenas uma fraqueza, uma falta de fé, ou que você não queira ir à igreja ou buscar ao Senhor, não, mas por detrás disso existe uma operação maligna, uma operação diabólica que está agindo para tentar te impedir de que você viva a comunhão divina, de que você se aproxime de Deus, ou de que você permaneça na presença de Deus. Porque antes da serpente maldita fazer com que Adão e Eva fossem expulsos, ela conseguiu derrubá-los, mesmo estando eles no local sagrado, abençoado, preparado por Deus, que era justamente o Jardim do Éden. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque independente de quem seja você, qual a sua posição econômica ou espiritual, sua patente espiritual, Satanás ele tem o propósito de tentar atrapalhar a sua comunhão com Deus. Então ele sabe como agir, ele sabe como trabalhar para te derrubar, para me derrubar, para nos derrubar. Ele sabe como fazer isso. A segunda aplicação para a palavra astuto significa aquele que não se deixa enganar. Irmãos, a importância de não brincar com o diabo. O diabo, você não pode brincar com ele. Lá no livro de Apocalipse tem um texto que diz assim: olha, guarda o que tu tens, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Guardar aqui é tomar cuidado, é prestar atenção.
Você não pode brincar com as coisas espirituais. O mundo espiritual não se brinca. Você lembra de José, quando estava no Egito? O seu senhor tinha saído para resolver os seus negócios, tinha deixado José comandando tudo que estava ali na sua casa como um governante, mas a esposa do senhor de José, ela se interessa por ele e ela então tenta seduzi-lo. José poderia muito bem ter flertado com aquela mulher, ter brincado com aquela mulher, mas José não fez isso. Ele olha para aquela senhora, para a sua senhora, e diz a ela: olha, o meu senhor me deixou tomando conta de tudo aqui nesta casa, mas ele não me deu autorização para tocar na senhora. Eu não posso tocá-la. E naquele momento a Bíblia diz que José se levanta e corre e foge da presença daquela mulher. Sobre aquela mulher estava o espírito de Satanás. Ela estava possessa por um espírito diabólico que queria fazer o quê? Afastar José da presença de Deus. Porque mesmo José sendo um escravo na terra do Egito, a Bíblia diz que ele tinha comunhão com os céus, ele tinha comunhão com Deus. Afinal de contas, era um propósito divino que ele fosse para o Egito como escravo, para que depois se tornasse governador e para que depois a nação de Israel nascesse ali dentro da terra do Egito. Tudo era um propósito divino, mas olha o que o diabo estava tentando fazer. Consegue compreender? O diabo, tentando usar aquela mulher, estava tentando atrapalhar os propósitos, os planos de Deus sobre a vida de José. E José, ele não brinca com os sentimentos daquela mulher. Ele não flerta com aquela mulher. Ele não fica alimentando o ego daquela mulher. Ele simplesmente foge da presença daquela mulher. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque o diabo, você não pode brincar com ele. Você não pode flertar com ele. Você tem que tomar um cuidado muito grande, porque entre você e o propósito de Deus, Satanás sempre vai colocar alguma coisa para tentar atrapalhar. Ele sempre vai colocar alguma coisa no meio do caminho para tentar impedir com que você alcance o propósito divino, para tentar impedir com que os propósitos de Deus ele possa se cumprir na sua vida. Então, toma cuidado, porque agora mesmo você pode estar sendo vítima de uma estratégia diabólica, de uma atuação maligna, aonde o diabo, ele sabe como te derrubar, ele sabe como te parar. Por isso ele colocou uma mulher no caminho de José, porque com toda certeza o diabo sabia que ali era o ponto fraco de José. O diabo sabia que ali José poderia cair, mas ele não cai. José não cai, porque ele está blindado, ele está guardado, ele está protegido. E eu quero profetizar que você também não vai cair, mas você vai continuar no centro da vontade de Deus, fazendo e vivendo os propósitos de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, a palavra astuto, ela significa aquele que sabe tirar para si vantagens. Olha só isso aqui. O diabo sabe como tirar vantagens de mim e de você. Ele sabe como tirar proveito das nossas fraquezas. Preste atenção, você nunca será tentado por Satanás naquilo em que você não tem fraqueza. O diabo, ele vai tentar você justamente no teu ponto fraco. E diz um ditado que todo homem tem o seu preço, que todo ser humano tem o seu ponto fraco. E o diabo sabe onde é a tua fraqueza. O diabo sabe aonde te tentar. Uns ele tenta na área sexual, outro na área material, outro no ego. O diabo sabe aonde trabalhar. O diabo, ele sabe aonde atacar, aonde investir. O diabo, ele sabe tirar vantagens de situações que você vive no seu dia a dia. Então tome cuidado com isso, porque é nos teus pontos fracos que Satanás ele vai agir, que ele vai trabalhar
para tentar te derrubar, para tentar te afastar dos propósitos de Deus, dos projetos de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, e o inimigo está trabalhando para que esse propósito não se cumpra na sua vida. E aqui, em quarto lugar, a palavra astuto significa aquele que é esperto. Amados irmãos, Satanás sabe a hora certa de atacar você. Ele sabe a hora certa e o momento certo de te atacar e de te enganar. O diabo não vai te atacar naquele dia que você está forte, naquele dia que você está cheio de Deus, naquele dia que você está orando, jejuando, subindo um monte, buscando. O diabo, ele não vai te atacar neste momento, porque ele sabe que se ele fizer isso, você vai estar forte, você tem como rebatê-lo, você tem como enfrentá-lo. Então o que o diabo vai fazer? Ele vai te atacar no dia mau, como a Bíblia diz acerca do dia mau. Todos nós temos um dia mau. Aquele dia que você vai estar triste, aquele dia que você vai estar preocupado, aquele dia que você vai estar angustiado, aquele dia que você não quer orar, aquele dia que você não quer igreja, aquele dia que você não quer subir um monte, aquele dia que você não quer jejuar, aquele dia que o teu ego está para baixo, porque você está preocupado, está cansado, está estressado, fadigado, atarefado com muitas coisas. É neste dia, é neste momento que Satanás, ele vai investir contra você, que ele vai se levantar contra você. É aí que ele vai te atacar. É neste dia que ele vai te atacar, porque ele tem certeza que ele vai conseguir te derrubar, que ele vai conseguir te afastar da presença do Senhor. Então tome cuidado com isso. Há um poder que emana do Espírito Santo de Deus que nos blinda contra todo o ataque do inferno, contra toda atuação maligna. E esse poder que emana do Espírito Santo vai ser ministrado hoje, aqui nesta live, para alcançar você, no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero destacar também, em quinto lugar, a palavra astuto significa aquele que tem habilidades. Olha, eu quero que você entenda isso. Satanás, ele tem habilidade de falar e demonstrar razão. A palavra astuto significa aquele que tem habilidade. Irmãos, você consegue perceber a habilidade que o diabo tem? Ele é muito hábil, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. O diabo não é burro. O diabo, ele tem esperteza, ele tem inteligência. Ele sabe como, quando agir contra você. Ele sabe como te derrubar, ele sabe como impedir com que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Olha a forma que ele conseguiu derrubar o primeiro homem e a primeira mulher na face da terra. Olha a fórmula que o diabo usa, como ele conseguiu derrubar Adão e Eva. Isso é muito importante você entender essa revelação, porque aqui vai demonstrar a habilidade dele em falar e demonstrar razão naquilo que ele fala. Deixa eu ler para você aqui um versículo que está em Gênesis capítulo de número 3, o versículo 22 e o 23, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que não estenda a sua mão e coma também da árvore da vida e viva eternamente. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Você consegue entender isso aqui? A sentença de Deus veio sobre Adão e Eva após eles terem cometido o pecado da desobediência. Olha que coisa poderosa. Adão e Eva só desobedecem à ordem divina comendo do fruto da árvore proibida porque Satanás usou toda a sua habilidade para, com muita clareza,
fazer com que a Eva entendesse que ele, Satanás, tinha razão naquilo que estava falando. E o que é que ele falou? Ele disse a Eva que se ela comesse do fruto proibido, ela seria como Deus. Ela teria a ciência ou a consciência ou a sabedoria do bem e do mal. Então, a serpente maldita, quando ela se aproxima da Eva, ela começa a questionar. Olha, quer dizer então que Deus proibiu você de comer daquela fruta, daquela árvore? E a Eva diz para a serpente: sim, Deus me proibiu. Ele diz que nós podemos comer de todos os frutos, menos daquela árvore. Aí a serpente, nesse momento, tentando seduzir, né, tentando ali enganar a Eva, tentando ali naquele momento, com muita razão, com muita habilidade, fazer com que a Eva entendesse que o que Deus falou era errado. O que a serpente faz? Ela começa a enganar. Ela diz: não, Deus sabe que se você comer daquele fruto, você não vai morrer, mas você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal, você vai ter a ciência, né? Você vai ter sabedoria. E a Eva, naquele momento, ela é o quê? Ela é seduzida por aquilo que a serpente fala. Olha que coisa. Deus falou para a Eva não comer, da serpente. Mas agora a Eva come da serpente, porque Satanás está ali com toda a razão, induzindo, enganando, mostrando para Eva: olha, eu tenho razão no que eu estou falando, veja se eu não tenho razão, veja se eu não tenho razão. Então o diabo está apresentando razões para que ela acredite que ele está falando certo e que Deus falou errado. É assim que funciona na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus ministradas diretamente pelo Espírito Santo, mas sabe o que o diabo faz? O diabo vai e ele começa a sugar, a minar, a arrancar aquela palavra que foi ministrada no coração daquela pessoa. O diabo então começa a arrancar aquela palavra e ele começa a implantar outra palavra na mente, no coração daquela pessoa. É a mesma coisa quando alguém está insatisfeito com a igreja, com o ministério que faz parte. Deus está falando naquele lugar, Deus está falando naquele altar, Deus está agindo, mas alguém que está insatisfeito com o pastor, com a liturgia, com a igreja em si, a pessoa começa a ser usada por Satanás para inflamar outras pessoas. E quando Deus diz assim: olha, não saia daqui porque aqui é o teu lugar, não saia daí porque aí é teu lugar, mas aí vem alguém movido por Satanás e começa a fazer a cabeça daquela pessoa, dizendo: olha, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, achei um outro lugar melhor, bacana, maior e tal. E isso acaba seduzindo a pessoa. E alguém começa a apresentar razões. Olha, a igreja aqui antigamente era assim, agora ela está assada. A igreja antigamente estava desse jeito, agora ela está desse outro jeito. Então alguém começa a apresentar pontos negativos. Alguém começa a apresentar aquilo que lhe apraz, aquilo que ela quer apresentar, para convencer aquela pessoa de que o que Deus falou não era verdade, do que Deus falou não era o melhor para aquela pessoa. Então tome cuidado, porque isso fala de uma geração de pessoas que estão completamente fora de si, uma geração de pessoas que estão deixando de lado os propósitos, a vontade, a palavra de Deus, para viverem a vontade e o propósito de Satanás e a palavra de Satanás. Você tem que tomar um cuidado muito grande para que a palavra das trevas não reine sobre a tua vida, para que você não se afaste dos propósitos, dos caminhos do Senhor, porque o plano do inimigo, a estratégia do diabo, era fazer com que Adão e Eva perdesse aquela comunhão, perdesse aquele contato, perdesse aquela bênção de estar na presença do Senhor. E como eu li para você, o versículo diz que eles foram expulsos do jardim do Éden. Satanás conseguiu o que ele queria: expulsar o primeiro homem, a primeira mulher, da presença de Deus. Ele conseguiu, e eles foram expulsos do jardim do Éden. E ser expulso do jardim do Éden tem uma representação, tem uma aplicação pessoal para as nossas vidas, porque estar no jardim do Éden
era algo maravilhoso, era algo extraordinário, era algo fantástico, porque estar no Jardim do Éden significa algumas coisas muito importantes. Dentre elas, eu classifiquei algumas para falar a você. Estar no Jardim do Éden significa viver no centro da vontade de Deus. Olha qual era o foco, o objetivo, o propósito de Satanás. Ele queria que Adão e Eva saísse do centro da vontade de Deus. Por isso Satanás, ele investiu, ele atacou, ele tentou, ele seduziu, ele enganou, ele apresentou motivos e razões, porque ele queria que Adão e Eva saísse do centro da vontade de Deus. E é tão prejudicial para alguém quando esta pessoa, ela sai do centro da vontade de Deus. Talvez eu esteja pregando essa palavra para alguém que saiu do centro da vontade de Deus, e você esteja até mesmo arrependido de ter tomado aquela decisão errada, de ter tomado aquela atitude, de ter ido embora, de ter abandonado algo que Deus colocou na tua mão, de ter abandonado tua família, teu casamento, tua empresa, teu ministério, tua igreja, algo que Deus colocou na tua vida. Talvez você esteja arrependido porque você reconheceu que aquilo era a vontade do Senhor para a sua vida. Então você saiu do centro da vontade de Deus. Esse é o propósito do diabo. Ele fica feliz quando você sai do centro da vontade de Deus. O diabo fica feliz com isso, porque esse é o propósito central dele. Mas eu profetizo hoje na tua vida, no poderoso nome de Jesus, agora mesmo, onde quer que você esteja, eu profetizo que o Espírito Santo de Deus, ele vai te envolver e você vai voltar para a presença do Senhor, para o centro da vontade de Deus. Estar no Éden também significa estar e sentir a presença do Senhor. Você sabe que com a queda de Adão e Eva, eles perderam algo muito extraordinário, porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que todos os dias, na viração do dia, ou seja, à tardinha, por volta de 6 horas da tarde, o próprio Deus ia visitar Adão e Eva. E nesta visita, Deus queria saber como foi o dia de Adão e Eva e como é que eles estavam. Olha que coisa gloriosa, que coisa magnífica. Você pode imaginar o próprio Deus vindo te visitar para saber como você está e como foi o seu dia? Isso é algo fora do comum, isso é algo fora das barreiras humanas, da mentalidade humana. Era o que acontecia no Jardim do Éden. Isso está na Bíblia. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia ao Éden para saber como Adão e Eva estavam, como foi o seu dia. Que coisa gloriosa, irmãos. Isso significa sentir a presença de Deus. Adão e Eva sentiam a presença de Deus todos os dias. Mas o que Satanás queria, o que a serpente queria fazer com que Adão e Eva fossem expulsos do Éden, para que eles não sentissem mais a presença do Senhor. E sabe, querido irmão, querida irmã, eu estou ministrando, eu estou pregando agora mesmo para pessoas que antigamente conseguiam sentir a presença do Senhor, mas hoje você não consegue mais. Você até vai à igreja, você até frequenta a igreja, mas frequentar a igreja é uma coisa, sentir a presença de Deus é outra coisa. Você pode estar dentro da igreja, você pode participar de uma célula, você pode participar de um grupo, você pode até mesmo ser um obreiro, mas você pode estar mesmo assim sem sentir a real presença do Senhor, porque a sabedoria de Satanás, a astúcia de Satanás é promover situações para que pessoas estejam afastadas da presença do Senhor. Você ainda consegue se lembrar a última vez que o teu coração palpitou forte quando você ouviu a palavra do Senhor? Você consegue ainda se lembrar, você consegue ainda lembrar a última vez que quando Deus falou contigo, as lágrimas molharam teu rosto? Você ainda consegue se lembrar
lembrar quando você, da última vez que falou a língua espiritual, a língua do teu país, a língua dos anjos, quando você foi batizado com o Espírito Santo, a primeira vez que você orou em línguas, falou em línguas, você sentiu aquele calor, aquele fogo. Você ainda se lembra desse sentimento? Existem hoje em dia pessoas que brincam com falar em línguas. Existe até mesmo comédias com falar em línguas, stand-up com falar em línguas, virou algo banalizado. Mas você ainda lembra aquela primeira vez quando você foi batizado, que você ficou ali horas e horas falando, orando em línguas, e você foi embora para sua casa, e quando chegou na sua casa você queria orar, você queria dobrar o teu joelho para orar, para tão somente falar em línguas mais uma vez. Você queria participar de trabalhos de orações para falar em línguas mais uma vez. Mas hoje você é um frequentador da igreja, você vai à igreja e você não consegue sentir a presença de Deus, você não fala mais em línguas, você não ora mais em línguas, você está enferrujado, congelado, você não sente mais aquela palavra batendo forte no teu coração, aquele arrepio, você não sente mais o calor do Espírito de Deus. Mas eu profetizo agora mesmo, aonde quer que você estiver, eu profetizo que o Espírito Santo de Deus, ele virá sobre você e você será renovado, você será tocado, você será alcançado e você vai ser cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É isso que eu creio e é isso que eu ministro na tua vida. E em terceiro lugar, estar no jardim do Éden significa escutar a voz do Senhor. A Bíblia diz que todos os dias Adão escutava a voz do Senhor. Aleluia! Mas chegou um dia que quando Adão escutou a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele se escondeu junto com a Eva, sua mulher. E Deus diz: Adão, Adão, onde é que você está? E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu temi e eu me escondi. Quantas pessoas estão escondidas? Quantas pessoas não conseguem mais ouvir o chamado de Deus? Você está escondido em algum lugar no mundo espiritual, você está escondido, mas você está escondido da voz do Senhor. Quando era para você se esconder de Satanás, você não se escondeu, você correu para ele de braços abertos e cometeu o pecado, seja ele qual for. Agora que é para você ouvir a voz do Senhor, você não consegue ouvi-lo. Observe que quando a serpente falou com Eva e Eva falou com Adão, tanto Eva como Adão foram de braços abertos em direção aqui ao que o diabo estava falando. Mas agora, quando eles ouvem Deus o chamando, eles se escondem. Isso representa uma geração de pessoas que estão escondidas, que estão afastadas da presença do Senhor, pessoas que não conseguem mais ouvir a voz e obedecer o chamado divino. Você tem um chamado de Deus na tua vida, você precisa voltar, e agora eu estou falando claramente com pessoas que estão afastadas do Evangelho. Você precisa voltar o mais rápido possível, como o filho pródigo também voltou, porque Deus tem uma chamada na tua vida. Ouça agora mesmo a voz do Senhor falando contigo: vem, filho amado, volta, filho meu, volta para a minha presença, volta para o meu altar, porque muito grande é a minha obra na tua vida. Querido amigo, querido irmão, querido ouvinte, eu quero que você entenda a importância de se ouvir a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor virá sobre a sua vida, e como o jovem Samuel, que ao primeiro momento não entendeu o que era Deus falando com ele, você também pode não estar entendendo, mas você parou nesta live até este exato momento. Você só está aqui neste exato momento porque o próprio Deus está chamando você, porque o próprio Espírito de Deus te trouxe aqui neste momento
para você ouvir esta palavra, para você receber esta palavra, para você viver esta palavra, porque agora mesmo o Espírito de Deus está me dizendo que ao toque desta palavra, muitas correntes malignas serão quebradas e você vai se levantar no poder do nome do Senhor Jesus. E em último lugar, eu destaquei aqui, ou em penúltimo lugar, estar no Éden, ou no Jardim do Éden, significa ter intimidade com Deus. Aleluia. Ter intimidade com Deus era o que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. Eles recebiam a visita de Deus todos os dias. Eles falavam com Deus todos os dias. Eles sentiam a presença de Deus todos os dias. Sabe algo extraordinário que o meu coração queima só de pensar? E o que eu vou falar a você agora? Nós, eu e você, fazemos parte de uma geração que precisamos buscar ao Senhor. Você já prestou atenção quando alguém vai fazer uma campanha de oração, alguém diz assim, vamos buscar ao Senhor em oração. Quando alguém vai ao monte, alguém diz assim, vamos buscar o Senhor no monte. Já prestou atenção? Quando alguém fala assim, vamos à igreja, alguém diz, vamos buscar ao Senhor na igreja. Nós fazemos parte de uma geração que precisa buscar ao Senhor. Porém, Adão e Eva fez parte de um projeto divino que não era necessário buscar ao Senhor. Não era necessário buscar. Eles não precisavam buscar a Deus, porque eles viviam na presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, todos os dias, ia até eles, aleluia, sem que eles buscassem. O próprio Deus ia até onde eles estavam para visitá-los, para saber como eles estavam. Sabe o que significa? Significa ter intimidade com Deus, aleluia. Nós fazemos parte de uma geração que está tão longe do Éden, tão longe da presença do Senhor, que mesmo buscando, por muitas das vezes não conseguimos chamar a atenção do Senhor, porque buscamos a Deus hoje e pecamos logo após. Buscamos a Deus agora e logo após desanimamos ou cometemos um pecado contra o Senhor. Fazemos parte de uma geração que está sendo dominada pelo príncipe deste século, que é Satanás. Fazemos parte de uma geração que infelizmente está afastada da presença do Senhor. Fazemos parte de uma geração que infelizmente não tem mais prazer em estar na presença do Senhor. A presença do Senhor se tornou algo tão comum que é melhor estar num cinema, é melhor estar numa festa, é melhor estar com os amigos, é melhor estar trabalhando, é melhor estar em tantos lugares do que na presença do Senhor. Esta é a geração que nós vivemos, essa é a geração que nós fazemos parte. Infelizmente é a realidade. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo santo. Deus está escolhendo, Deus está pegando seus rabiscos, Deus está escolhendo, Deus está despertando o seu povo. E se você chegou até aqui, nesta live, neste vídeo, nessa ministração, é porque o Senhor também te escolheu, é porque o Senhor também está te chamando, é porque o Senhor também está te levantando. E em último lugar, estar na presença do Senhor significa, ou estar no Éden, significa ser visitado por Deus. Estar no Éden significa ser visitado por Deus. Eu profetizo que agora mesmo o anjo do Senhor, ele vai visitar você nesta oportunidade. O Espírito de Deus, ele vai visitar você nessa oportunidade. O Espírito de Deus, ele vai ao teu encontro nessa oportunidade. O Espírito de Deus, ele vai trabalhar na sua vida nessa oportunidade. No poder do nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Mas eu quero dizer para você que estar no Éden é ser visitado pelo Senhor. Deus vai te visitar.
Deus vai ao teu encontro, Deus vai te alcançar, Deus vai te tomar, Deus vai te abençoar. Deus vai mover céus e terras ao seu favor. Em Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, que foi o primeiro que nós lemos, e eu vou concluir, está escrito: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes. Deus nos deu autoridade para pisar serpente, ou seja, Deus nos deu autoridade para pisar em Satanás. Eu quero que você entenda que a palavra autoridade significa direito ou poder. Olha só, a palavra autoridade significa direito ou poder de ordenar. Então, quando Lucas 10:19 diz que nós recebemos autoridade para pisar na serpente, significa que nós temos o poder de ordenar. Quando nós ordenamos, no poder do nome de Jesus, a serpente maldita, ela precisa recuar. Eu quero profetizar, aliás, eu quero ordenar agora mesmo, enquanto você está assistindo essa transmissão, eu quero ordenar que todas as correntes que te prendem caiam por terra no nome de Jesus. Aonde quer que você esteja, quem seja você, eu profetizo em nome do Senhor Jesus e ordeno agora mesmo que todas as correntes malditas e malignas que te prendem caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. Recebemos autoridade para ordenar. Comece a ordenar, Satanás, porque ele precisa obedecer. Ordene que em nome de Jesus as correntes caiam por terra. Ordene que em nome de Jesus tudo aquilo que te amarra caia por terra, e assim será feito na sua vida, porque é o que diz a palavra. Segunda aplicação para a palavra autoridade significa poder de decidir, direito ou poder de decidir. Então preste atenção, você tem este poder para decidir. Sim, decidir o que, apóstolo? Você pode me perguntar. Decidir até quando o diabo estará no controle da sua vida, até quando Satanás estará controlando a sua vida, até quando Satanás estará atrapalhando a sua vida, até quando o diabo estará atrapalhando a tua comunhão com Deus. Lembra do filho pródigo? Ele colocou um basta. Ele disse: eu pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra meu pai. Agora eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir a ele perdão e pedir a ele que me receba. Veja, o poder de decisão estava na mão daquele jovem. Pelo mesmo caminho, quando ele sai, ele retorna e o seu pai o recebe de braços abertos. Isso é o poder de decisão. É você que decide até quando Satanás vai continuar agindo na tua vida, operando na tua vida. Este poder está com você. Coloque um basta agora mesmo. Diga: diabo, em nome de Jesus, você não controla mais a minha vida. Fale isso: diabo, você não está mais no controle da minha vida. Eu estou assumindo o controle agora mesmo, no poder do nome de Jesus. Se você crê, assim será feito na sua vida. E agora, amados, essa ministração vai ficar um pouco longa, infelizmente ou felizmente, mas em terceiro lugar, a palavra autoridade significa o direito ou o poder de atuar. Aleluia! Olha que coisa gloriosa! Você recebeu poder para atuar. Seja uma pessoa atuante. Sabe o que isso significa? Significa que você pode atuar. Você foi chamado para estar em guerra. Você foi chamado para entrar em guerra contra o reino das trevas. Eu, você, nós, a igreja, fomos chamados para entrar em guerra contra Satanás, contra os demônios. Mas nós precisamos ser atuantes. Recebemos autoridade em Lucas
10:19, para atuar contra o maligno. E o que é que você, como igreja eleita, igreja de autoridade, o que é que você tem feito? Você não está atuando contra Satanás. O diabo está destruindo a tua casa, tua vida, tua família, teu casamento, tua saúde, tua vida financeira, tua igreja, teu ministério, teus sonhos, teus projetos. E você está fazendo o quê? Você está acuado em vez de atuar. Deus não te chamou para ficar acuado, escondido. Não, Deus te chamou para você atuar, para você entrar em guerra. Você tem autoridade dos céus, você tem autorização divina para lutar contra Satanás e contra os demônios. O apóstolo Paulo já dizia que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Assuma o seu lugar, assuma o seu lugar, se posicione, tome uma postura, se posicione e comece a lutar, comece a guerrear. Levante a tua mão dentro da tua casa e ordene: diabo, saia de dentro da minha casa. Diabo, larga o meu casamento. Diabo, larga a minha família. Diabo, larga os meus filhos. Diabo, larga a minha vida financeira. Diabo, larga a minha chamada, larga o meu ministério. Seja atuante no mundo espiritual. Use a autoridade que Deus te deu. E agora, não assim, algo simples, né? Tão importante, mas é claro que é muito importante o que eu vou dizer agora. Preste atenção, porque o que eu vou te dizer agora vai fazer toda a diferença na história da sua vida, porque o último significado, a última aplicação que eu destaquei aqui da palavra autoridade. Autoridade significa poder de fazer obedecer. Aleluia! Você tem o poder de fazer obedecer. Consegue entender isso? Você tem o poder de fazer obedecer. Sabe o que significa? Significa que quando você der uma ordem, o diabo tem que obedecer. Aleluia! Para ordenar e vencer Satanás, basta somente você colocar em prática o poder que o Espírito Santo de Deus, ele te deu, a autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes. Você tem autoridade para colocar o diabo para correr, e ele tem que obedecer. Quando você falar, o diabo tem que obedecer. Quando você falar, a doença tem que obedecer. Os demônios têm que obedecer. As portas fechadas têm que obedecer. Quando você falar, o reino das trevas tem que obedecer. Quando você falar, cai por terra, a muralha tem que cair. Quando você falar, tá amarrado, tá amarrado. Quando você falar, tá curado, tá curado. Use a autoridade que Deus te deu. Eu profetizo que você não está tão longe de Deus, mas eu profetizo que você vai voltar para o Éden, para a presença de Deus. Eu, você, nós, a igreja do nosso século, a igreja do mundo inteiro, eu profetizo que nós voltaremos para o Éden, para o centro da vontade de Deus, e tomaremos posse de tudo aquilo que nós temos como direito, como nosso, no poder do nome de Jesus. Eu quero orar para você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, se prepare para receber essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida desta pessoa que neste momento chegou até esta transmissão. Que esta pessoa, Pai, seja abençoada e que repouse sobre ela o teu Espírito Santo, dando a ela condições para que ela possa, meu Deus, estar em tua presença, vivendo dias melhores e maiores. E que a autoridade do teu Espírito repouse sobre ela, que haja sobre a vida desta pessoa a manifestação do teu Espírito Santo, que ela possa receber, entender, compreender aquilo que o teu Espírito fará sobre a vida dela. Pai, ajuda o teu filho, a tua filha a retornar para a tua presença, se encher da tua presença e estar sendo tocado pelo Senhor agora mesmo. Aonde essa pessoa estiver, que o teu Espírito toque sobre ela, abençoe ela abundantemente
abundantemente no poder do nome de Jesus. Seja alcançado, seja cheio da autoridade e do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Se você chegou até este momento da ministração da palavra, parabéns. Infelizmente, as pessoas percorrem as redes sociais e acabam não investindo tempo naquilo que é importante. Mas se você chegou até aqui, é porque Deus assim permitiu e essa palavra foi muito importante para você. Se foi importante, se inscreva no canal, deixe um joinha, também deixe um comentário e compartilhe essa mensagem nos grupos que você participa, no seu Facebook. Compartilhe com alguém e convide alguém para participar do nosso canal. Eu vou me despedindo de todos vocês, prometendo voltar com mais lição acerca da importância de se ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Lembre-se, o Espírito Santo é a autoridade que Deus nos deu para pisar na serpente. Use a autoridade que Deus te deu e tenha certeza que a sua história, a sua vida, ela vai mudar no poder do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, no nome do Senhor Jesus. E lembrando também a todos que nós vamos continuar com a nossa lição aqui sobre o Espírito Santo, tá bom? Nós vamos falar sobre muitos assuntos, muitas coisas boas para a sua vida. Então, fica aí acompanhando o canal. A importância de você acionar aí o nosso sininho é justamente para que quando o vídeo for lançado, você já captar aí e já receber a ministração, tá bom? Deus abençoe, um abraço, fica na paz em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.